Que tal a gente começar com um desafio? Vamos pegar uma história comum, do dia a dia, cheia de emoção, e tentar transformar num relato científico bem preciso. É isso que a gente vai fazer hoje na nossa clínica de texto. Aqui, a linguagem do cotidiano entra para digamos, uma cirurgia de precisão, para se tornar um relato totalmente objetivo. Então, para a gente entrar no clima, vamos mergulhar numa pequena cena. Uma situação que, olha, qualquer um consegue imaginar. Pensa na cena. Essie está chegando em casa depois de uma festa. A noite está quieta, mas tem uma tensão no ar. A gente sente que ela está apreensiva. Aí, quando ela entra, dá de cara com o pai dormindo no sofá da sala. A casa está toda escura, só com aquela luz fraquinha que vem da rua. Com todo o cuidado do mundo, Sita tira os sapatos. Cada passo é super calculado, sabe? Andando na pontinha dos pés. A intenção parece clara, não fazer um pio de barulho. Mas, né, no escuro, o que tinha que acontecer, acontece. Ela dá uma trombada na mesinha de centro e um barulho quebra todo aquele silêncio. Alguma coisa cai no chão. E aí? Pronto, vem a reação. O pai acorda num pulo e com aquela voz de quem não gostou nada, grita e chora de chegar. Fim da nossa pequena história. Ok, vamos combinar. Como história, funciona que é uma beleza, né? A gente sente a tensão, entende os personagens, mas e se isso fosse um relatório? Um relato de fatos para uma pesquisa? Aí meu amigo estaria cheio de problemas. A grande pergunta é, que problemas são esses? Olha, o X da questão não é a história em si, mas o jeito que o nosso cérebro funciona. Ele foi feito para interpretar, para preencher as lacunas. Isso é ótimo para a vida, para as relações sociais, mas é um desastre para a objetividade que a ciência precisa. E essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. A regra é clara, seja objetivo. Mas, na prática, o nosso cérebro vive pegando atalhos, adivinhando emoções e intenções o tempo todo. A escrita científica é basicamente uma luta constante contra esse nosso instinto. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos pegar essa historinha e colocar na nossa clínica de texto. A gente vai aplicar um método para curar essas imprecisões e transformar ela num relato puramente observacional. O nosso método é bem direto. São 4 passinhos. Primeiro, a gente pega o texto original, esse que a gente viu. Segundo, a gente aponta o dedo exatamente onde estão os problemas. Terceiro, a gente dá um nome para cada tipo de erro para entender o que é. E por último, a parte mais legal. A gente reescreve tudo, buscando a objetividade máxima. Vamos lá? Certo. Hora de vestir o jaleco de analista. A gente vai mergulhar nesse texto e examinar cada frase, palavra por palavra, caçando as falhas que fazem dele um texto, bom, não científico. O primeiro problema já aparece logo de cara. A palavra apreensiva. Ué, mas por que isso seria um erro? Simples, porque a apreensão é um sentimento, um estado interno. É uma interpretação nossa do que a santa está sentindo. Não dá para a gente medir a apreensão com uma régua, né? O que a gente pode fazer é descrever os comportamentos que a gente vê e que sugerem isso. O segundo erro tá aqui, ó. A ação é andar na ponta dos pés. O problema é o que vem depois. A justificativa para não acordá-lo. Aqui a gente está tentando adivinhar a intenção da Eswênia. A gente pode observar que ela anda na ponta dos pés, isso é um fato. Mas já afirmar com 100% de certeza o porquê ela faz isso, aí já é outra história. Um relato científico se prende ao quê e não ao porquê que está na cabeça da pessoa. O terceiro problema é uma palavrinha só, mas ela é crucial. A palavra algo. Pensa só, no mundo da ciência, ser vago é um problema sério. Clareza é tudo. O que era esse algo? Um livro? Um controle remoto? Um cinzeiro? A falta de detalhe deixa a informação pobre, menos confiável. E para fechar, o quarto erro. E olha só que curioso, ele é bem parecido com o primeiro problema que a gente viu. A descrição do pai como mal-humorado. É a mesma lógica. Mal-humorado é um julgamento nosso, uma interpretação. O que a gente observou de fato. O tom de voz dele era alto, a testa estava franzida. É nisso que um relato objetivo tem que focar. Muito bem, diagnóstico feito. Agora vem a parte mais importante do tratamento, a reescrita. Vamos ver como essa cena fica quando a gente descreve só o que pode ser visto e ouvido sem achismos. Vamos ver o antes e depois na prática. Lembra da S apreensiva? Na versão objetiva, a gente descreve a ação.
S entra com os ombros curvados e olhando para o chão. E a parte de andar para não acordá-lo, a gente tira a intenção e fica só com o fato. Ela anda na ponta dos pés. E o tal do algo que caiu? Impreciso demais. A correção é específica. Um cinzeiro de vidro cai. Por último, o pai mal-humorado. Trocamos o julgamento pela observação. O pai, com a testa franzida, grita em voz alta. A diferença é gritante, né? De um lado a gente tem interpretação, do outro, pura observação. Tá, mas e daí? Por que ter todo esse trabalho? Porque essa comunicação objetiva é a base da ciência e de qualquer análise séria. Ela garante que qualquer pessoa entenda exatamente o que aconteceu sem filtro. Ela remove o viés de quem observa, constrói confiança na informação e, o mais importante, cria uma base de fatos bem sólida para que aí sim a gente possa construir teorias e conclusões em cima. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A gente passou esse tempo todo fugindo dos atalhos do nosso cérebro para alcançar a precisão científica. Mas e na vida real? Na arte, nas nossas relações, não são justamente esses atalhos, a nossa empatia, a intuição, a capacidade de interpretar o outro que nos conectam de verdade? A questão talvez não seja qual jeito é melhor, mas sim saber quando usar cada um deles.